Ui, Bom dia. Deus, tá bom? E na graça, né? Graça do Senhor. Podemos sair dela, não, né? Nunca. Tem que Nunca. mergulhar ainda mais, igual nós vamos fazer sábado. Isso mesmo. Isso mesmo. O mais profundo que a gente puder ir. É, eu tava, Mais... eu tava pensando esses dias, ontem, de ontem, que a gente fica pedindo tanto assim para alguém trazer, né? Esse tal avivamento que todo mundo fala que quer pro Brasil, que, né? Né, as igrejas têm que fazer o avivamento. Você já viu as pessoas falando isso, igual teve lá nos Estados Unidos? Aham. E quando eu lembro do Livres e Poderosos, eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o Livres e Poderosos, gente. É, é Coração. esse, é Deixa esse ler. mover, sabe? É esse mover que Deus espera da gente, né? É tudo que o Senhor espera da gente, porque o derramar do Espírito Santo vai ser Ele que vai fazer. Mas o querer mergulhar e o querer estar em movimento, isso vai depender só da gente. Não depende de mais ninguém. E aí sim, né, com essa intencionalidade que a gente tem, é que o Senhor pode trazer um renovo para as nossas vidas, assim, sobrenatural, né? Que a gente não pode nem conter. Porque quando você me manda aqui, ó, que livre é liberdade de movimento, ausência de limitações, e que do latim vem de nobreza, de generosidade. É porque A a ideia, gente, acho que os significados, eles são, ao longo, né, do caminho, os aham, significados foram perdendo, as palavras foram perdendo seu real significado, seu real uhum, sentido, né? Então, liberdade, a gente acha que liberdade é você fazer o que você quiser. não E, é, na verdade, não é. não, não é. Não é. E aí quando você vai olhar também que é aquela pessoa que não é dependente. Então tudo aquilo que a gente se sente dependente de alguma coisa, Nos chegou a hora, né? escraviza, né? Chegou a hora. E o Poderosas não é de mulher empoderada, não. Não é isso que a gente tem buscado, não. Esse negócio de mulher empoderada, não sei o que, eu tô até com Quer, antipatia desse trem de mulher empoderada. Não é esse tipo quer. de poder. Poder é a capacidade de fazer algo, capacidade de decidir, escolher. Grego vem. Todas as palavras têm uma etimologia, gente. Uma E o origem, né? significado dela tem um significado. Quando a gente ficar falando de mais uma palavra, nós temos que tomar cuidado o que é que nós estamos soltando pro universo, para Deus, porque é o que vai acontecer. O poder é a capacidade de escolher, de decidir. Né? Do grego vem autoridade delegada, autoridade delegada. Poder é uma autoridade delegada. A Bíblia vai falar que não existe ninguém na autoridade que não fosse autorizada por Deus, que não fosse delegada por Deus. Então é muito mais de falar assim, eu sou poderosa, que eu sou mulher empoderada, que eu sou livre, que eu faço o que eu quiser com o meu corpo. Não é sobre isso que nós estamos falando, não. Não Não. é isso. Nós estamos falando de mulheres livres, de mulheres nobres, generosas. Olha o significado das palavras. Mulheres livres. Mas o que é livre? Eu sou livre, eu faço o que eu quiser. Não, esquece isso daí. São mulheres que têm nobreza, que têm generosidade, que são independentes emocionalmente, que não depende. Independente é quem não é dependente, que não é cativa. A única coisa que a nossa mente tem que estar cativa é no Senhor. Do resto, a gente tem que estar livre, porque nós somos estrangeiros aqui nessa terra. Sim. Nós não somos as pessoas que eu vou conquistar tudo nessa terra aqui, isso, livre e poderosa em Deus, porque eu vou conquistar tudo nessa terra e vou ficar por aqui. Eu não vou ficar por aqui, não. Eu não. Nem você.
Em nome de Jesus, você declara isso sobre sua vida. Então, nós somos capazes de fazer algo, capazes de decidir, de escolher, de delegar. Nós temos uma autoridade delegada por Deus para ser o que Ele quer que nós sejamos. Não é só sobre trabalhar, ganhar dinheiro, casar, ter filhos, realizar sonhos, viajar, comprar, vender. Não é sobre isso. Vai muito além. E quando eu vou postar para vocês daqui a pouco, gente, que para quem entrou depois, eu estou falando de uma imersão que Eliana e eu faremos no próximo sábado, que eu já tomo posse disso em nome de Jesus, que vai ser esse avivamento que a gente tanto fala, que a gente fala que quer. Sabe aquele avivamento que teve lá nos Estados Unidos? Eliana e eu vamos começar esse avivamento aqui na autoridade, com a legalidade, olha a palavra, com a delegação do Espírito Santo, com a autoridade do Espírito Santo que ele vai conceder para nós. Porque nós estamos em movimento. A liberdade, ele tem a ver com a ausência de limitações, movimento, você está em movimento. Então, você junta, quando você é livre, a pessoa que é livre, ela é... Olha bem, gente, olha o poder disso daqui. A pessoa que é livre, ela está em movimento, ela é uma pessoa independente emocionalmente, ela não é encarcerada em nada, não tem nada que prende ela, nada. Mas automaticamente, quando ela é livre, ela tem a capacidade de poder fazer algo, ela é livre para fazer algo que vem de uma autoridade que vem do céu sobre nós, olha isso, e que tem poder do Espírito Santo, e o poder sobre até os nossos sentimentos, sobre nossas emoções. É muito forte isso. Então, quando esse primeiro tempo, né, que a gente está chamando de primeira onda, vai ser quando a gente emerge. A imersão. Porque para acontecer esse avivamento que a gente tanto quer, precisa ter uma imersão para haver um reverberar de ondas, que vai haver transformação em nossas vidas e através de nossas vidas. Aí sim começa um mover desse tal avivamento que é tão assim, parece que é tão distante de nós, e ele está tão perto porque é o Espírito Santo que vai conceder isso para nós. Isso isso vai acontecer no próximo sábado, lá em Sete Lagoas. Então eu convido você que precisa de ser livre e poderosa em Deus. Mas é um outro tipo de liberdade, é um outro tipo de poder. Não são coisas ligadas para essa terra, são coisas ligadas a você, às suas emoções, à sua mentalidade, a questão daquilo que você precisa mudar, não sabe onde. Você sabe que tem uma coisa para se mexer, você não sabe onde. Então lá a Eliana vai passar para a gente as ferramentas que nós precisamos para que nós sejamos livres e poderosos em Deus. Eliana e Gabi. Mas terapeuta, né, gente? Por não, favor, mas o que a gente precisa compreender, Gabi, é que tudo é só ferramenta, tudo é só... Porque acho que é o grande boom do negócio, sabe? A gente compreender que o avivamento, ele vem por meio de pessoas. Sim. Né? E quando fala do reverberar, o reverberar não depende, por exemplo, da pedra ou da gente. Quando a gente mergulha, ou seja, quando você decidir mergulhar no Espírito Santo, é impossível que as ondas não se formem. É impossível. O reverberar é uma ação natural, ou seja, quando você mergulha no Espírito Santo, quando você mergulha em Deus, quando você decide ter um processo de transformação na sua vida, é impossível que os ambientes ao seu redor não recebam isso. O contrário também é verdade, né? Porque a gente vai reverberar naquilo que a gente mergulha. E tem muita gente que está mergulhando na coisa errada. Tem muita gente que está literalmente atolada na coisa errada. Está aí, não sei se existe essa palavra, né? Imergidas ou submersa em coisas que não são as coisas do reino, né? Do céu, daquilo o desejo de Deus para a vida delas. Então, quando fala dessa imersão, que é o primeiro ato, né? O primeiro ato depende de mim, como você falou, né? Deus, ele quer derramar a glória dele,
e profeticamente isso vai acontecer, mas ele está procurando aonde tem um querendo mergulhar, aonde que tem uma sedenta, né, por mim, pela minha presença. Então, quando isso acontece, a onda é inevitável, toma uma proporção que a gente não sabe. E quando existe a conexão dessas ondas, elas vão tomando força, tomando força, tomando força. Então, o avivamento é onde há esse desejo da presença dele, onde há corações dispostos a se arrepender constantemente, né? E aí, gente, as coisas do Senhor são tão mais altas, porque quando a gente fala de arrependimento, fica parecendo que a gente está falando desses pecadinhos. E isso aí, olha, não. Às vezes é arrepender de viver por conta própria, de viver com a força do seu braço, arrepender de querer fazer as coisas da sua maneira. Às vezes é um arrependimento que a gente precisa ter, de estar pensando contrário à palavra de Deus, porque pensando contrário ao amor dele. Né? Então, como a gente começou a falar essa semana sobre as feridas, e a gente falou sobre a principal dela, hoje a gente ainda vai continuar, porque tem pano para remendar esse negócio todo ainda, a respeito da rejeição, isso é muito forte, porque Jesus fala uma palavra que não era para esse contexto, mas eu gosto de usá-la dentro desse contexto. Ele fala assim, olha, aquele que ama mais, né, pai, mãe, irmãos, cônjuge, mais do que a mim, não é digno de mim. O que eu entendo nisso, tendo o entendimento, né, das traumatizações que são causadas por esse ambiente de pai, de mãe, ambiente do cônjuge. Eu compreendo que quando Jesus ele fala do amor dele por nós, que é esse amor que transcende o tempo, um amor que transcende o corpo, a alma, o espírito, esse amor que foi derramado no início, né, da criação do mundo, se manifesta em Cristo, esse amor que a gente nunca viu com os nossos olhos, mas o nosso coração queima quando a gente fala dele. Esse amor que a gente não consegue mensurar. Se a gente decidir não viver nesse amor e viver nas mazelas que foram construídas em nós, é disso que a gente precisa se arrepender, porque a gente está deixando de viver, né, de emergir, de entrar completamente nesse mover dele, nesse amor dele, por uma questão de ficar apegado ou imersa naquilo que nos causaram. E se a gente fizer isso, a gente vai passar pela vida sem viver. E não vale a pena passar pela vida sem viver. Então, a gente está trazendo para vocês conhecimento que é assim, olha, quem dera se isso fosse ministrado dentro das igrejas, né, desde o início, para que a gente pudesse compreender os motivos das nossas dores, os motivos das nossas debilidades, das nossas fraquezas, daquilo que nos puxa, né, para baixo. Porque assim a gente teria condições de ter tomado decisões, né, diferentes, que é esse poder, para nos entregar esse amor. Então, independente de qual seja a sua ferida, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a rejeição, independente, não ame essas feridas mais do que amar, compreender o amor dele por você. Não ame. Ô, Eliano, sabe o que eu tava pensando aqui sobre o reverberar, né? Porque, tipo assim, aquilo que aconteceu nos Estados Unidos, gente, eu queria muito viver aquilo ali. Eu queria viver, sabe? Meu Deus, né? Que entrega, né? Que você se entregar ao mover, você se entregar para a liberdade, né? Ainda que, sempre vai ter o ainda que, né? Sempre vai ter que abrir mão de alguma coisa. Poder de escolha, essa escolha não é de Deus, não é se Deus quiser, não, ele já quer, né? É uma decisão, Uhum. é simples até. E se você quiser mergulhar, você vai receber do melhor, você vai receber do Senhor coisas intangíveis, coisas que não tem preço, que só tem valor e é só entre você e ele. Se você não quiser, tá tudo bem também, ele vai continuar te amando do mesmo jeito. Mas ele quer muito mais para nós. E essa questão do reverberar é um negócio tão potente que a gente não sabe para onde que vai parar. Na semana passada, a Eliana teve um direcionamento para orar por um joelho.
ela teve um direcionamento. Quando terminou a live, eu falei com Deus assim, falei assim, Senhor, eu sei que o que o Senhor já fez, eu tenho certeza que o Senhor fez, mas eu gostaria que a pessoa aparecesse. Porque nós temos aqui todos os dias aqui uma média de... Ontem teve uma média de 65 pessoas assistindo. Nesse momento são 15. Fora o tanto que esses vídeos estão rodando, as pessoas estão vendo durante o dia, porque durante o dia eu e Eliana recebemos feedback das pessoas, né? O reverberar acontece, a gente não tem domínio sobre o reverberar. Está gravado, a gente não tem domínio, a gente não sabe o que parte, às vezes a pessoa não vê a live toda, mas que parte o Espírito Santo está direcionando ela a ver, que vai curar ela para o dia, que vai resolver aquele dia. E é sobre isso que nós estamos falando. Então, quando ela falou sobre a questão do joelho, eu tinha certeza que Jesus podia fazer, absoluta. Eu falei com o Senhor, Deus, em nome de Jesus, mostre para nós que essa pessoa apareça. Aí a Eliana falou, senhor Gabi, infelizmente tem aquela questão dos 10 leprosos. Quantos que voltou para poder contar? Não, eu falei, nossa, é muito difícil a pessoa pegar e falar assim, ô Eliana, sou eu, a pessoa do joelho. Gente, no dia seguinte, a pessoa do joelho apareceu. Então, tipo assim, olha o reverberar. Nós estamos preocupadas aqui, Eliana e eu, com o objetivo do emocional, do espiritual, do mental, daqui, da terra. O Senhor está reverberando um negócio para cura física, cura de dor física. A gente não tem domínio sobre isso. Que ele é então, bom demais, ele é maravilhoso. Né? Maravilhoso, Então, imagina, se você atentar, se você ouvir, se você quiser ficar neste lugar assim de sentar na cadeira do aprendizado e falar assim, não, hoje eu vou sentar aqui para aprender e eu quero ser tratada, eu quero ser curada, ainda que não dependa de você o que você vai ouvir para você praticar. Mas pensa, se eu ouvir e falar assim, não, eu quero que o Senhor trabalhe em mim, eu dou legalidade para isso. Isso já é... Então, que você todos os dias colocou o dedinho do pé, vai colocando o resto do pé, deixa subir a água da canela, até chegar no joelho, na perna, ali no umbigo, e mergulha, e vai mesmo. Porque você está mergulhando naquele que te criou, naquele que te formou, você pode confiar nele. Sim. Todas as coisas que estão em funcionamento em você não dependem de você. Seu piscar de olhos, seu respirar. Não tem preço, né? O seu organismo funcionando em perfeita ordem. Você fazendo xixi, fazendo cocô, raciocinando, comendo, bebendo. Você tem o ato, o movimento de colocar na boca, mas a sua digestão quem faz é o Senhor. Então é sobre isso que nós estamos falando. Você entra, você está com fome. Você vai caçar um prato de comida. Você entrou em movimento. O mover da questão da nutrição e da digestão já é com o Senhor. É automático, depende de você. Então é isso que nós estamos querendo. Tanto que é o que a gente faz na área física, e é só reverberar para a área das emoções também. Né, Eliana? Sim. Vamos para... E uma coisa é separado, mas uma coisa afeta a outra, né, Gabi? Uhum. Aquilo que você decide fazer no emocional, no espiritual, é escalado. Então, imagina assim, olha, aqui está o físico, aqui está a alma e aqui está o espiritual. Então, aquilo que você decide fazer aqui, faz isso aqui, ó, impacta aqui e impacta aqui. Né? Só que a gente fica vivendo muito daqui, tentando alcançar aqui. Fica mais difícil. Por quê? Porque o físico é a parte mais frágil. Né? As questões naturais, elas são as mais frágeis. As que a gente não vê são extraordinárias. Então, as coisas espirituais que a gente não vê, o dia que o Senhor abrir os nossos olhos para a gente poder compreender isso, eu acho que eu vou ficar, sabe, só de boca aberta, assim, sabe, assim, ó, sabe, meio abobanhado, porque a gente não tem noção, né? Tem um documentário que eu já compartilhei com você na Amazon Prime que chama O Corpo. É fantástico a gente ver o funcionamento do corpo. Gente, não é visível a olho nu.
não é visível. Para que pudessem compreender como que o corpo funcionava, eles conseguiram fazer um microscópio que aumenta em 1000 vezes o tamanho de algo. É o invisível que Hebreus vai falar, né? Que as coisas... E é justamente a gente compreender que esse Deus, imagina que você tem veias no seu corpo que você não consegue ver e ainda assim passa sangue por elas. Imagina isso. E ele cuida disso todos os dias pra gente. Todos os dias. Ele está cuidando de uma matéria que daqui a pouco ela vai morrer. Ele cuida disso todos os dias. Como que ele não vai cuidar do resto? E talvez algumas pessoas, Gabi, se perguntam assim, né? Mas por que Deus me deixou passar pela rejeição? Por que Deus deixou que a minha mãe tentasse me abortar? Por que eu tive essa história tão sofrida? Por que eu tive que passar por tudo isso? Porque muitas das vezes a gente não compreende o todo de Deus. A gente não compreende. Então, lá na criação do mundo, lá em Gênesis, a palavra vai dizer assim, olha, a terra era sem forma e vazia. Mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, se a gente pegar os 7 dias, né, da criação, 7 incluindo o descanso, e se a gente trouxer para a nossa vida, a gente vai olhar muitas das vezes para a gente e a gente vai chegar nessa conclusão. Eu sou sem forma e vazio. Né? Quando eu olho para a minha vida, parece que eu não vejo nada bonito de contemplar, parece que a sensação que eu tenho é que eu nasci para sofrer, né? Eu nasci e eu não consigo ver a glória de Deus sendo manifesta igual essas duas doidas tá aí, fala. Então, talvez vocês ainda estejam no momento dessa forma sem forma, né? Só que a presença paira sobre. E o que depende? Do mover. Mas quando ele chega, né? Quando e aí ele quando ele chega, já vem, compreenda que quando ele chega, tem um segundo dia e tem mais um ato dele sobre nós. Né? Então lê lá Gênesis e você vai ver a glória do Senhor sendo manifesta assim, ó, na sua vida, na mesma intensidade, né? E ele criando coisas novas, ele chamando à existência coisas novas. E o tempo inteiro Deus está chamando à existência as coisas novas sobre uma terra que antes era sem forma e vazia. Era sem forma e vazia. Era sem forma e vazia. Mas tinha um espírito que pairava sobre as águas. Então, esse mover... gente... Não interessa se você passou pela rejeição, pelo abandono, pela humilhação, pela traição, pela troca, não interessa qual dor você passou. Mesmo que você não saiba, o Espírito estava pairando sobre aquele lugar escuro, confuso, sem dor, né, de muita coisa. E a primeira coisa que o Senhor faz, né, ele fala assim, haja luz. Haja luz. E esse não era a luz do sol, não era a luz natural, era a luz da presença do Cristo, porque Jesus fala que ele era a luz do mundo, ele é a luz do mundo, né? Então, esse haja luz de Deus era a presença de Cristo ali sendo manifesta lá na criação. E aí é essa luz que traz a clareza, né? Do que vai ser aproveitado nessa terra sem forma e vazia e do que vai ser feito. Então, entenda isso, não tem ferida emocional capaz de ser maior do que o amor dele por você. Não tem. Não. O amor dele é muito grande. A gente também tem que estar em movimento para que ele consiga... Deus não mora em poços, não. Mas eu posso ser muito sincera com você, sim, Gabi, mas ele vai nos poços secos. Ele vai nos poços de água parada. Ele não mora, ele precisa do querer da gente. Ele vai, ele não tem lugar que ele não possa acessar. Igual o Jonas tentando esconder. Não tem lugar que ele não possa acessar. Às vezes você pode achar que você está no mais profundo abismo, sozinha. Talvez, assim, tipo, a gente até consegue fingir bem, né?
assim, tá com problema, ali você consegue fingir bem ali, vai trabalhando, vai levando sua vida ali, mas só dentro de você, dentro da sua alma, com você mesmo ali, né? Na hora que você tá consciente ali sozinha do que você tá passando, e quem tá passando é com você, você pode ter certeza. Ontem eu tava falando que na hora que aquelas coisas todas aconteceram comigo ali na minha primeira infância, né? Dos abusos, dos estupros, dos espancamentos e tudo mais. Eu não teve momento que eu me senti sozinha. Eu sentia uma presença. Só que Tinha discernimento, eu, né? eu senti uma presença. E era uma presença tão forte, era tão forte, que eu ficava olhando assim, ó. Aí eu falava assim, eu amo alguém que eu não sei quem é. Eu procurava. Gente, Eliana, eu procurava, você acredita? Entendi. A gente vai falando as coisas e vai. E o Espírito Santo vai trazendo a memória, né? É, eu ficava muito sozinha, ficava muito sozinha. Era o tempo todo só. Minha mãe sempre aprontando na rua e me largando sozinha em casa. Quando ela chegava, era só para fazer outra besteira comigo. Então, a rotina era essa. Mas quando eu estava sozinha, é claro que eu tinha o desamparo de uma pessoa, de um cuidado, igual a gente sente mesmo, né? Essa questão da rejeição, da solidão e tudo mais. Mas eu chegava a olhar e eu sentia a presença, eu sentia. Só que eu falava assim, e meu coração queimava de amor. E eu falava assim, eu amo uma pessoa que eu não conheço. Quem que eu amo desse jeito? Quem? Eu passei a minha infância procurando quem é que eu amava daquele jeito. E quando a Ivani apareceu na minha vida, eu olhava para ela, eu achava que era ela. Tipo assim, eu procurava uma pessoa, porque o meu coração queimava. Um ser humano, né? Eu procurava um ser humano, mas não era. Não era meu pai, não era Ivani, não era ninguém. Não era ninguém. Era muito, era uma espécie de amor assim que trazia vida, que trazia vontade de viver e de conhecer. Por isso que eu fui tão cedo para a igreja, sozinha. Porque queimava, que eu ficava assim, não sei o que eu. E eu não fui educada a conhecer Deus, a orar, a rezar, a nada. Então, o meu coração só queimava. Tipo assim, eu ficava assim, nossa, quem criou? O que fez? Que as questões que a gente tem mesmo, né? Mas meu coração já queimava e eu sentia a presença. Então, ainda que você hoje esteja passando alguma situação e você não esteja sentindo a presença que eu estou te falando, ela está aí. Só que ela está a um passo de oração, ela está a um passo de você gerar movimento. A liberdade é você ter movimento para tomar ações. E você use essa liberdade para tomar ações, para que você seja aproximada de Deus. Cuidado com os alimentos, as distrações que você tem, principalmente quando a gente está em processo de depressão, essas questões de rejeição, né? Meu Deus, como que é complicado isso? Geralmente a gente não consegue verbalizar. Então, toma cuidado com o que você tem alimentado o seu coração, você tem alimentado sua mente, o que você tem colocado nos olhos para você ver durante o dia, aquilo que você tem ouvido durante o dia, aquilo que você tem falado, os ambientes que você tem frequentado. Porque as coisas vão, a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não justifica, eu não consigo entender como é que a pessoa fala que ama a Deus, mas ela escuta músicas que evocam espíritos o dia inteiro, porque nas músicas tem melodias, tem toda uma sincronicidade ali por trás da música, uma montagem da música. Existem ali códigos que são criados ali atrás, ali você não sabe discernir quem que você está adorando ali. Se for uma música mundana, você não sabe para quem que você está adorando. Então, cuidado com o que você está ouvindo. Cuidado com a televisão ligada. Cuidado com rede social, o que você está vendo, o que você está seguindo. Lá no coach, eu ensino sobre... É uma das coisas assim que mais faz transformação, Eliana. Por incrível que pareça, eu peço a pessoa para tirar todo mundo da rede social dela, que não faz sentido. Tipo assim, qual tipo de sentimento aquela pessoa tá lá? Às vezes tem gente que segue 1000 pessoas. Você imagina? Nós, com 24 horas, 8 horas,
Como que você vai seguir 1000 pessoas? Eu peço para baixar para 100 pessoas. Você tem que ver que para tirar 100, tirar 990. Você tem que ver, Eliana. Fica com 100 pessoas, gente, no Instagram. Sabe por que eu tô falando isso? O objetivo é você rodar até o Instagram falar para você assim, isso é tudo. Às vezes tem gente que não sabe nem do que eu tô falando aqui, porque nunca viu isso no Instagram. A pessoa passa horas e horas e horas alimentando de nada, alimentando de lixo, de resto no Instagram. Eu tô falando sério isso. Por quê? Porque para você querer que o Senhor entre na sua vida e você seja de verdade mestre, você tem que começar a escolher usar dessa liberdade para escolher o que você vê, o que você come, aonde você vai, o que você está ouvindo. Às vezes você fala assim, eu não tenho tempo de adorar a Deus, não, porque no meu serviço não dá. Quando você consegue adorar a Deus, quando você está atrás do seu trabalho, você consegue ouvir música, você consegue ver um vídeo ou um documentário, alguma coisa que são as escolhas. A questão é as escolhas. A gente quer receber para poder estar na moda. Mesmo notícias que todo mundo quer saber da vida dos famosos toda, só que isso não muda a sua vida. Então, todos os canais sensoriais que a gente eles têm que ser usados para que a gente receba as instruções. Quando você está na posição, aí é que o Senhor vai falar assim, ela está querendo ouvir, eu vou me revelar a ela. É muito simples, só que a gente não quer escolher por isso. Então, hoje você começa a escolher, começa a vigiar. O que você está perdendo tempo de ver. Cuidado com as séries, porque agora não é a questão. O problema não é. O problema agora são as séries. Você está plantado, está sentado com a bunda na frente da televisão, ou com o celular na mão, e fica vendo série 2, 3, 4, 6, vira a madrugada vendo série porque não consegue parar. Aí fica escutando porcaria de música do mundo que não acrescenta porcaria nenhuma na sua vida, que faz você só andar proclamando tristeza, dor, chifre, sofrimento. Você só proclama aquilo ali. Às vezes você não está nem sentindo, você começa a sentir. Aí você está lá na social, você vai entrar para procurar um negócio, às vezes, quando vê, você segue 1000 pessoas, segue 700 pessoas. Aí você tem que saber da vida de todo mundo, o que está acontecendo no mundo dos famosos. Gente, para com isso, pelo amor de Deus, é hoje, é agora. A gente não tem tempo mais. Não tem tempo. Não adianta você acordar 6h30 da manhã todo dia comigo, com a Eliana, vir aqui nos acompanhar e não começar a tomar ações fora daqui. Se você quiser que haja transformação de verdade e você larga esses sentimentos, fala assim, ai, eu fui rejeitada, ai, meu Deus do céu, me aconteceu tanta coisa, meu Deus, sou uma pessoa tão sofrida, eu preciso de terapia, eu preciso de uma coisa diferente, mas você não faz nada, não faz nada. Aí quer que aconteça alguma coisa. Para que o Espírito Santo consiga mover na sua vida, precisa haver entrega. Precisa haver um mover da sua parte, um movimento da sua parte. Se você não é livre, se você está presa em rede social, em tudo quanto é porcaria, de todas as distrações que o mercado tem oferecido para a gente, não espere nenhum mover do Espírito Santo. Não espere. Porque o Senhor não sai da posição dele, de Deus, para ir atrás de você que está em pecado. Ele existe, ele subsiste sobre todas as coisas, e esse passo é meu e seu para poder querer falar assim, Senhor, eu estou aqui, eu estou com esse sentimento de rejeição, eu estou toda arregaçada, eu fui abandonada, fui isso. O Senhor quer curar você em todas essas coisas. O Senhor quer fazer isso por você. Mas se você não quiser, se você não estiver na posição de falar assim, ó, eu vou tirar, Gabi, eu vou tirar, por favor, gente, me retornem com isso. Eu vou tirar, eu vou ficar com 100 pessoas no Instagram. Então tá bom. Quem sempre são essas 100 pessoas que você vai ficar no Instagram? Parece que tá fora o que eu tô falando, mas tá dentro. Tá dentro. É porque você quer ser tratada. Você quer ouvir uma palavra mágica aqui da Eliana aqui, que vai massagear o seu coração, que vai te dar um fôlego de vida para esse dia. Mas o Senhor quer te curar. As palavras que a Eliana está soltando para a gente aqui todos os dias são pérolas. E ela não está jogando pérola aos poucos em nome de Jesus. Essas pessoas que estão aqui não são poucos para poder receber e descartar, não. Entendeu? Se você não quer descartar essa palavra, atenta e toma ação.
Porque não adianta só vir aqui, ouvir, você saber. E aí, você vai fazer alguma coisa? Você vai marcar uma terapia? Ou com ela, com qualquer outra pessoa? Você vai tomar uma posição de sair desse relacionamento doentio com seu namorado? Você vai tomar uma posição de parar de perder tempo, de ficar 4 horas na frente da televisão? Em vez que você podia estar lendo uma Bíblia, se você não tem dificuldade. Tem os meios, gente. Se você não gosta de ler Bíblia, vai ouvir. Você tem outros canais para isso. Nós somos no século XXI, já pulando daqui a pouco para o 23. E você está agarrado num treinado do passado lá, porque você não quer soltar a dor. Para que haja uma imersão, você tem que querer que seja essa dor, querer ser liberta. Querer ser poderosa em Deus, de receber essa delegação do próprio Deus para sua vida. E essa delegação vem. É você, minha filha, é você. É você. A Eliana pode falar aqui 50 horas direto. Mas se você não quiser, não tem jeito. E são esses canais sensoriais que precisam ser tratados. Então, você vai tirar famoso da sua rede social. Você vai tirar negócio de notícia, que só traz notícia de desgraça para você, que te desmotiva. Você vai lá seguir pessoas, pelo menos, é o que estão dentro do seu propósito. Pelo menos. Cuidado até com parente familiar que você segue, que são pessoas tóxicas. E aí você vai fazer uma oração, pedir o Espírito Santo para saber quem que você tem que tirar. Peça o Espírito Santo, quem que você tem que tirar? Hoje a gente tirar da rede social, não é tirar. Eu tô falando de tirar da rede social, é para você não ter que ficar alimentando a sua mente, as suas vontades, as suas emoções, que é a nossa alma, daquilo que não está dentro do propósito que o Senhor tem para você. Se você se quer revestir do novo, tem que tirar o velho fora. Então não adianta você vir aqui todo dia de manhã e escutar um monte de coisa aqui, ó. Igual a gente falou ontem aqui sobre. A Eliana falou sobre a questão da rejeição. Ela tá falando isso o tempo todo de rejeição. Ela, olha a riqueza do negócio aqui, ó. Olha bem, peraí. Olha bem. Eliana tá falando o tempo todo aqui, ó. Sobre rejeição, sobre abandono, sobre humilhação, sobre traição, sobre manipulação, sobre troca. Você quer ser uma pessoa amada, você quer ser uma pessoa querida, você quer ser uma pessoa que se quer exaltada, porque você não quer ser humilhada, você não quer ser trocada nunca mais, você não quer ser traída nunca mais, você não quer ser manipulada nunca mais. Mas vai continuar convivendo com a sua amiga fofoqueira. Você vai continuar ficando sentado com a bunda lá na frente da Netflix, vendo tudo quanto é porcaria que não acrescenta para você. Você vai continuar fazendo a mesma coisa, ouvindo as mesmas músicas. Aí nós estamos falando aqui tudo baseado com base bíblica. Sabe quanto que você vai guardar se você só ouvir? 2%. Você não vai guardar nada. Porque quando for amanhã eu ver o primeiro... Vai levar 1000 anos, né? Você saiu daqui da live aqui, ouviu, alimentou, fez o devocional. Primeiro problema que tiver aqui, da porta para fora aqui, você já esqueceu tudo, porque você não tem base. Você não tem estrutura, você tá firme em quê? Você tá firme na rejeição, é na dor, no abandono, na troca, na traição, na manipulação, você tá presa nisso. Mas é porque você não tem base. Como é que você vai criar base? Gerando relacionamento com Deus. Como é que gera relacionamento com Deus? Lendo aquilo que ele escreveu, o manual que ele escreveu para nós. E não tem outro caminho. Esse é o caminho. É o caminho que Eliana e eu estamos pelejando nele todos os dias. Para mim, para minha vida, mas que eu quero que as mesmas coisas que eu passei, e tem gente que passou infinitamente muito pior, as pessoas também, a gente quer também reverberar isso na vida das pessoas. E não é só sobre mim, sobre a minha cura, sobre o Senhor olhar, ai Deus, olha para mim, cuidado de mim, ai meu Deus, coitadinha de mim. Não é sobre mim, é sobre a minha família, eu reverberar na vida dos meus filhos, o Igor é uma geração, Maria Eduarda é uma geração, a minha família uma geração. Imagina, o Ico vai formar uma família com uma esposa e eles terão filhos e ali eles são uma geração. A bênção vem através de mim, que vai por 1000 gerações, mas a maldição que vem através de mim também é 4 gerações. É 4. A proporção é grande, gente. Imagina 4 gerações amaldiçoadas porque você não quer fazer o que precisa ser feito. A gente saiu assim completamente fora de... Eliana, diante de Deus, eu todos os dias eu sento aqui, eu tô na cadeira do aprendizado, porque o tanto que eu tô comendo e bebendo da fonte que vem do Senhor, da fonte que vem através da sua vida, não é brincadeira. O tanto que eu tô comendo, o tanto que eu tô me alimentando. Sabe? O tanto que tá sendo bom para mim. Mas
foi um direcionamento falar sobre isso daqui. Porque a gente tem que querer. Para a gente ser livre e poderosa em Deus, a gente tem que querer. Então, eu acho que é melhor a gente passar para a Eliana para ela falar, porque ela é. A gente quer ouvir dela. Ó, a Viviane falou que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. É uma verdade viva na vida daquele que quer crer. Vamos ver aqui, ó. A Viviane falou, Deus não tem prazer em dor e sofrimento, Ele é amor. A gente precisa desapegar do sofrimento e se aceitar na graça que o Senhor o Senhor está trazendo transformação na nossa mente para vivermos a vontade dEle. E é isso mesmo, que o Senhor quer muito mais para nós. É muito além da sua dor. Ele quer usar a sua dor para que você cure outras pessoas, sare outras pessoas. É esse reverberar que nós estamos falando. Então, todos os dias aqui você tá fazendo uma imersão, tá entrando tá entrando um pouquinho, tá entrando um pouquinho. E nós queremos que você mergulhe de cabeça, sem medo. Sem medo. E você pode confiar sem medo nesse Deus, porque você respira sem você ter que calcular isso. Sem você ter que fazer um cálculo, assim, peraí, deixa eu respirar, senão eu vou morrer. Deixa eu piscar, senão meu olho vai secar. Deixa eu gerar saliva aqui, porque senão a boca não consegue comunicar. Deixa eu fazer xixi, porque a bexiga tá cheia, senão vai explodir, vai contaminar meu corpo. Deixa eu fazer cocô por conta disso. Não, você não tem que pensar sobre isso. Então, por isso que você não precisa ter medo de imergir nas coisas do Senhor. Você tem que querer, na verdade, esse lugar, porque nós não fomos feitos para essa terra. Isso aqui não é para nós, gente. Esquece negócio de terra. Esquece. Você vai continuar trabalhando, irmã da igreja. Você vai continuar correndo atrás dos seus objetivos. Mas o primeiro objetivo, você tem que saber qual que é o seu propósito aqui nessa terra. Perguntar para Deus, o qual que foi. O Senhor vai usar a sua dor. Deus, como é que o Senhor vai usar essa dor, esse sofrimento aqui, para que eu consiga ajudar outras pessoas? Porque é sobre o outro, é tão somente sobre o outro. E isso é que é a unidade, né? Não tem diferença. Quando você vai fazer a unha, você pula uma unha, você sai da manicure e... Não, essa daqui eu não vou fazer, não. Não, eu não vou fazer. Ou então você passa uma mão e não faz a outra? Você acha que Deus faz isso? Não faz sentido. Deus não faz isso. Ele quer que esse mover seja para as outras unhas também. Não, eu vou passar esmalte em você, vou cuidar de você, vou tirar cutícula de você, mas eu vou fazer com as outras também. E aí, o que é que eu vou fazer com isso? Com o que o Senhor quer fazer para mim? Eu vou ficar só engordando, fazendo por mim, azar dos outros, não tô nem aí. Então, é esse reverberar que nós estamos falando. E o reverberar começa dentro da sua casa, viu, irmã da igreja? Se você não reverberar isso aí pro seu marido, pros seus filhos, pros seus pais, para dentro da sua casa. Eu não tô falando de aprovação. Não tô falando de aprovação. Mas é de as pessoas olharem para quando a gente vai falar poderosa, a gente vai falar de autoridade, né? Então, essa autoridade que a pessoa tem de falar assim, não, ela tem propriedade que ela está falando. Ela, ainda que foi abandonada, ela foi trocada, ela foi traída, ainda que ela é uma mulher, assim, poderosa. Ela é livre. Essa mulher, sabe, assim, aquela autoridade que você tem, assim, tipo assim, não é pela sua força também, não. É pelo aquilo que o Senhor tem feito através da sua vida, através da sua dor. Eliana, fala, minha filha. Não, eu estou te ouvindo. E é isso mesmo, sabe? A gente tem que sacolejar, porque a gente não tem mais tempo a perder. A gente não tem mais tempo para poder ficar tentando fazer as coisas do nosso jeito. E quando a gente fala que a gente já pegou vários atalhos, né, Gabi? E é como, gente, de verdade, é com muita humildade, né? E se tem alguma arrogância dentro disso aí, não creia em nós, creia na palavra do Senhor. A gente já quebrou muita cara. A gente já tentou pegar caminhos diferentes, a gente já tentou ir de outras formas, prosperar de inúmeras formas, de inúmeras maneiras, melhorar os relacionamentos de inúmeras maneiras. Se você não tiver resultado, meu filho, seu marido não vai entender bosta nenhuma, seus filhos, é só com resultado. Se você mergulhar, você vai ser transformada, vai haver resultado, aí você vai validar alguma coisa na sua família. Aí sim você vai validar. Porque depois o povo ficou assim, ó,
Nossa, verdadeiramente ele era o filho de Deus. Nó. Mas antes ele era Foi quando reverberou, né? pode ser alguma coisa boa de Nazaré? O carpinteiro? O filho de José e de Maria? Não faz sentido. E isso vai para nossas vidas também. Mas nós estamos falando do reverberar de gerações. Não é de aprovação. É disso que nós estamos falando. Porque se você for uma bênção, seus filhos serão, seus netos, bisnetos. E é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de salvação. Nós estamos falando de trocar esse passado de abandono, de traição, de rejeição, de troca, de manipulação e tudo mais. Nós estamos falando de trocar isso que aconteceu na minha vida pela vida de Maria Eduarda, que vai ser bênção. Que eu reverberei na vida dela, bênção, e que ela vai... A intenção é falar assim, olha, meus filhos não têm o mesmo passado que eu. As coisas que aconteceu comigo não aconteceu com meus filhos. E ainda que eu passei por isso, meus filhos tiveram uma história diferente, estão reverberando de uma forma diferente. Porque eles não passaram, não precisaram passar para ter que sentir a dor. Eles não sabem esse tipo de dor. E o que eles vão reverberar? Coisas boas que o Senhor entregou. O poder em Deus, a autoridade em Deus, a ousadia, a intrepidez que a gente precisa em Deus, do Espírito Santo de Deus, o mover grande do Espírito Santo, de viver o propósito, sem ter que a gente gastar 15, 20 anos da nossa vida, 30 anos, 50 anos da nossa vida, tendo que tratar aquilo que nos aconteceu, para que nós sejamos salvos, curados, e aí também a nossa geração, a gente reverbere isso para a próxima geração. Então, quando eu vou olhar, por exemplo, a vida dos meus filhos, eles não passaram por isso. Então, eles vão reverberar. Porque a possibilidade de passar era grande, era absurdamente. Exatamente. Então, se fosse olhar assim, eu passei, então, aí Maria Eduarda seria com a vida toda desgraçada e o Igor também com a vida toda desgraçada. Pronto. Era isso? Não. Para em mim. Pá. Você decide que para em você, porque dali em diante você vai ser uma bênção. O que sair de você tem que ser bênção. E como é que você vai fazer? Escolhas para isso. É escolha. É simplesmente escolha. Porque o Senhor está na posição dele. Jesus está na porta batendo. Ele está na porta. Ele está na porta batendo toda hora. Aí, se você não quiser abrir, tá tudo bem. Ele vai continuar te amando do mesmo jeito. Só que ele também não vai compactuar com os trem errado que você faz, não. Ele vai, não. Se você quiser, você vai ter que ir lá na porta. Ele não sai da posição dele, não. Então, se você quiser consertar a irmã da igreja, você vai lá, vai ser, Jesus, eu tô com minhas questões aqui, o senhor vem aqui me ajudar. Então tá, você quer que eu vou te ajudar? Então muda a rota aí, ó. Muda a rota, eu tô aqui na porta. Abre a porta. E essa questão do decidir mudar, Gabi, é tão forte isso, porque José foi o único que levantou a mão e disse basta para tudo aquilo que estava acontecendo. Porque no momento em que ele teve a oportunidade de fazer justiça própria, né, de vingar-se de toda a rejeição que ele tinha sofrido por parte dos irmãos, os abusos que ele sofreu por parte dos irmãos, as injustiças que ele sofreu por parte dos irmãos, ele falou assim, olha, não foram vocês que fizeram tudo isso, foi o Senhor que me mandou adiante. Né? E naquele momento ele decide quebrar aquela maldição. A gente não quebra a maldição só com oração, a gente não quebra a maldição só com palavra. A gente quebra a maldição deixando o passado no passado e entendendo que a gente tem a opção de escolher daqui para frente, né? Como que vai ser minha vida daqui para frente? Eu não consegui controlar minha vida quando eu nasci. Eu não consegui mudar o sentimento da minha mãe com relação a mim, o sentimento do meu pai com relação a mim, o dos parentes, seja lá de quem fosse, né? E que me rejeitaram. Mas a partir daqui, isso vai mudar. Então, José, ele reverberou tanto que aquilo que ele permitiu transformar nele, que era o ódio. Imagina, gente, se você não vai ter ódio de quem fez o que fez com José, porque tudo que os irmãos fizeram reverberou na vida de José de outras formas, né? Ele vai preso, passa por um tanto de peleja ali dentro daquele lugar, só que a decisão dele, né, levantar a mão e quebrar com aquela maldição, quebrar com aquele padrão familiar, reverberou sobre uma nação, reverberou sobre um povo. Então, o cuidado que a gente tem que ter é que, por exemplo, eu atendo muitos jovens, meninas de 18, de 20 anos, que o reverberar da mãe, a dor
que a mãe sofreu lá na infância está reverberando na filha, porque a mãe não decidiu sair daquele lugar de rejeição, não decidiu levantar a mão e dar um basta para isso. E aí a gente consegue ver nitidamente a primeira onda alcançando uma pessoa que poderia ter uma vida totalmente diferente da que teve, mas que está sofrendo consequências do reverberar, porque o reverberar ele vai existir. Se você decidir ficar atolada na rejeição, você vai reverberar a rejeição ao longo da sua vida. E ao longo de gerações, vai reverberar no seu trabalho, vai reverberar na igreja, que você vai reverberar como líder. Tem muitos líderes imersos ali, né, nessas dores emocionais e reverberando isso. Então, independente de onde você está submerso aí, você vai reverberar aquilo aonde você está. Por isso que a gente está pedindo para você compreender, né, esse amor do Senhor que nos tira, né, do império, do domínio das trevas e nos traz para o reino do seu amor. É nas águas do amor do Senhor que a gente tem que reverberar, nas águas do amor do Senhor a gente tem que ecoar. Ecoar, ecoar, ecoar. Gabi, eu vou precisar ir por causa do culto. Eu queria ler o Salmo 139, gente. Leiam o Salmo 139, trazendo ele para a sua vida. Como assim trazendo para a sua vida? Você vai tirar 10 minutos do seu tempo hoje, vai pegar um caderno ou uma folha e você vai transcrever o Salmo 139 para você. O que significa transcrever esse Salmo 139? Primeiro você vai ler os Salmos todinho. E depois você vai falar assim, olha, Senhor, tu me sondas e me conheces. Então você vai transcrever para você. É como se fosse você escrevendo ele para Deus. Mas ao mesmo tempo tem a escrita de Deus para você nele. Aí fala assim, olha, Senhor, tu me sondas e me conheces. Não é o salmista que está falando isso quando você estiver transcrevendo. É você que está dizendo isso. Sabes quando me assento, quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. O que o salmista estava querendo dizer isso? Que, olha, que Deus, mesmo na soberania dele, preocupa com o que você está fazendo. Em mínimos detalhes. E ele não só preocupa com isso, ele preocupa também com aquilo que você está pensando. Olha a preocupação de Deus, olha o nível de preocupação de Deus a seu respeito. Mas eu queria ir lá para o 13, porque não vai dar tempo, mas você vai transcrever todo o Salmo 139. E vai ter isso como uma promessa de Deus sobre a sua vida. O 13 diz assim, olha, tu criastes o íntimo do meu ser. Olha isso. Quem acha aí que é fruto do acaso, que é fruto do abuso, que é fruto de... que se questiona por que eu nasci, para que eu nasci, eu não sei para que eu vim nessa vida. Olha o que a palavra está dizendo. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Você não nasceu porque sua mãe quis. Você nasceu porque ele quis. Porque ele tirou tempo para poder ir lá e ficar tecendo, fazendo cada partezinha do seu corpo. Eu te louvo porque me fizestes de modo especial e admirável. Então, quem sofreu a rejeição nunca vai se achar especial. Nunca vai se achar admirável com base na sua história. Mas ele está dizendo assim, olha, o salmista dizendo, e aí eu digo isso nessa manhã, eu louvo ao Senhor, porque ele me fez de modo especial e admirável. De modo especial, gente, não é de qualquer maneira, não é a grande massa, não. Ele fez de forma especial, é como se ele tivesse, ele tirado tempo para poder fazer os seus olhos diferente de todos os outros, para fazer o seu nariz diferente de todos os outros, para colocar uma digital que é o reverberar, né? A digital é o reverberar, Gabi. Depois olha a marca da digital. É única, exclusiva, isso significa que ele tirou tempo para poder te tecer ali. Então, não foi por acaso. Ah, mas e a rejeição, amados? Põe ela de lado, porque você precisa louvar o Senhor por ele ter te feito de modo especial e admirável. Depois pega o significado dessas principais palavras. O que significa especial?
vai lá e entende. Aí você vai entender que foi assim que ele tirou tempo de te fazer. E é admirável. O que é algo admirável, gente, por favor? Para eu admirar, eu preciso aceitar. Para eu aceitar, eu preciso quebrar a primeira dor que existe na humanidade, que é a da rejeição. E a rejeição, ela foi construída lá atrás, no Jardim do Éden. Quando Adão e Eva pecaram, a palavra vai dizer assim, olha, quando Deus começa a procurar e perguntar, cadê você? Cadê você? Ele fala assim, nós ouvimos e tivemos medo. E o medo era de quê? Era justamente de ser reprovado por Deus, de ser rejeitado por Deus. Esse era o medo. Só que aí Deus vai lá com o cuidado dele, né? E providencia tudo. Deus está o tempo inteiro nos cercando com amor, gente. O tempo inteiro nos cercando com cuidado. E aí a gente precisa compreender que antes da gente se tornar quem nós somos, fisicamente falando, antes de uma mãe pensar em ter um filho, Deus já pensava em você como um projeto. Ele já pensava. Ele só te fez nascer naquele lugar. Mas aquele lugar, ele não deveria, a partir de hoje, né? Compreenda isso. Ele não te colocou ali para sofrer aquelas dores, para permanecer nessas dores. Ele te permitiu nascer naquele lugar, passar por aquelas dores, para levantar a mão para cima e dizer assim, eu vim aqui para trazer a glória do meu Pai e manifestar a glória do meu Pai nessa família. E eu orei tanto para não ter nascido nela. Eu vim aqui porque eu não sou deste mundo, mas eu sou embaixadora dele. Eu sou a luz em meio às trevas. Eu sou o sal em meio a um lugar que já estava morto. Porque o sal é preservação. A gente acha que é só sabor. Mas eu nasci nessa família. Agora eu entendi o porquê que eu nasci no meio desse povo. Foi para levantar a minha mão e dizer, eu fui formada de forma especial. Eu fui formada de forma admirável. Então, quando a gente entende isso, não tem inferno capaz de deter quem compreende, sabe? Porque o primeiro ato após Cristo morrer na cruz foi de adoção, foi de paternidade, foi de nos trazer à memória o Salmo 139 e falar assim, olha, se você acha que você nasceu aí, não nasceu não, você nasceu no coração dele, você nasceu da vontade dele, você nasceu porque você era um projeto especial. Lê esse Salmo 139, gente, eu vou ter que ir. E aí vai falando assim, olha, tuas obras são maravilhosas. Oh, meu Deus. Digo isso com convicção. Sabe de quem que o salmista estava falando? Não só das obras, mas ele estava falando de si mesmo. Ele fala assim, isso aqui é maravilhoso. Tenha a capacidade de se admirar, não com base naquilo que você é, ou com base naquilo que fizeram de você, mas com base no projeto inicial de Deus. Né? Então, o Livres e Poderosos, ele deseja trazer a sua identidade antes da concepção, porque essa identidade antes da concepção é uma identidade que precisa ser manifesta aqui na Terra. Né? A gente tem uma esperança de encontrar com o Senhor, mas ela precisa ser manifesta aqui na Terra. Então, uma terra que era sem forma e vazia. Mas quando o Espírito de Deus para e quando ele fala, haja luz, acabou. Acabou. Não tem nada que possa deter, sabe? Esse reverberar. E aí é com ele. Ou eu vou ter que ir lá, tá? Tá, beijo. então. Com Deus. Tchau, gente. Ai, Deus. É muito lindo isso aqui. Fala assim, ó, tem até uma música, né? Se eu subir aos céus, eu sei que lá está. Se eu fizer da cama minha sepultura, lá também estás. Não tem como você escapar dos olhos do Senhor, não. Ele está querendo cuidar de você, mas você precisa querer. O versículo chave de hoje é Provérbios 9:12. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerás consequências. Agora, deixa eu pegar aqui o significado de zombador. Sabe por quê, gente? Vamos criar o hábito de pesquisar a etimologia da palavra, o significado da palavra. A gente precisa tomar esse cuidado.
de palavras que a gente está falando, ou então que você leu e que às vezes você acha que não tem sentido nenhum. Escarnecedor, carnificina, né? Quando a gente vai falar assim, você gosta sabe aqueles jornais assim que falam, esse jornal, você se espremer, sai sangue? Então, pois é a pessoa que ela, aquele que zomba, ridicularizador, carnificina. Olha o poder disso. Então, se você for sábio, o benefício será seu. Então, quando você, né, emergir, o benefício é meu, vai acontecer um reverberar. E se você for zombador, você vai sofrer as consequências. E aí você já não começa mais a tratar daquilo que era o seu estado emocional, né? Que era o de rejeição, de abandono e parará. Aí você já começa a colher outros frutos. E aí bagunça tudo na vida. E a pessoa fica perguntando por que está acontecendo aquilo ali. Uma outra tarefa que eu gostaria de passar para vocês é sobre com quem que você anda e com quem que você anda compartilhando as suas coisas. É dito por aí que nós somos a média das 5 pessoas que a gente convive, né? Todo mundo sabe disso. Então, confere aí quem são as 5 pessoas que você tem mais convivido e aí você passa. A gente gosta muito de analisar os outros. Mas pega o papel e a caneta e começa a analisar assim, olha, as pessoas aí que eu mais convivo, pelo seu WhatsApp você vai conseguir identificar isso aí facilmente. As pessoas que você mais conversa. Converso mais com fulano. Qual que é o intuito de tanta conversa? Você está falando sobre o quê? Você está falando de quem? Para quem? Qual o objetivo? Cuidado com isso também. Então, eu não estou falando para você bloquear e sumir da vida da pessoa imediatamente, né? Não. Mas começa a limitar o acesso que você dá às pessoas, até você, ao seu emocional, porque às vezes o outro tem uma blindagem que você pode falar o que quiser, a pessoa tem identidade tão firme nela que ela não pende facilmente mudando de opinião. Mas tem gente que não tem firmeza em si e o que você falar vai virar lei. E pode ser, vai que você é uma pessoa dessa, né? Que o outro fala e não realmente eu vou fazer assim mesmo. Meu marido. Então tá, vou lá quebrar o palco, não sei o que. Aí se você tem um outro tipo de amizade, outra pessoa fala assim: não, Gabi, calma. Vamos analisar que situação aqui, vamos orar sobre isso. Então, cuidado com as pessoas que você tem convivido. E a gente não anda com multidão, viu? Não fica pensando que você vai andar com multidão, que você vai chegar longe, porque não vai, não. Para você subir o rio, que é lá onde é que tá as águas limpas, a fonte das águas, você vai precisar caminhar ali com poucas pessoas, das quais ali a Bíblia vai falar assim, que enquanto um cai, o outro levanta, né? E um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Então você precisa de ter pessoas ali que vão te ajudar no mesmo propósito que você está. Se você tiver num propósito firmemente e a pessoa que você está convivendo, as pessoas com as quais você está convivendo, elas não estão te ajudando nesse propósito, vale a pena repensar as amizades, os relacionamentos, porque isso faz pesar também. Isso são decisões simples, difíceis, que têm que ser tomadas, mas que têm que ser tomadas. Tem que ser tomadas. Quanto mais vai passando o tempo, mais difícil fica para mim, por exemplo, para Eliana, ter amizade. Fica mais difícil. Você não consegue comunicar com a pessoa, você tá com um objetivo. Aí o que as pessoas, por exemplo, se você tá num salão, por exemplo, né? O que vai falar no salão? Vai falar mal da fulana, vai contar sobre a fofoca da vida da outra, vai, vai ter, vocês já sabem já. Não vai ter nada que vai me fortalecer, vai me ajudar ali para aquele dia, ou vai me ajudar naquele propósito. Ao passo que quando a gente está em comunhão com pessoas que estão dentro do mesmo propósito que a gente, você fala palavras de vida eterna. Você começa a destrinchar as coisas de Deus, assim, e você mergulha naquilo ali. Quando você vê, você já passou 1 hora, 2 horas conversando com a pessoa aquilo ali, e você saiu mais sábio, mais inteligente, mais fortalecido ali daquela conversa, daquele encontro ali que você teve ali. Então, cuidado
com os ladrões que têm roubado ali o seu tempo, e você tem permitido, você tem escolhido isso. É difícil pra caramba no início, mas depois você não consegue mais ver jornal, porque só notícia, principalmente notícia falsa. Você não consegue mais ouvir sobre fofoca. Você não perde mais tempo abrindo a boca e compartilhando as suas coisas com quem não está na mesma visão que você. Então, o objetivo é esse, né? Nós somos membros uns dos outros, mas que a partir de nós fluam rios de água viva, de salvação, de cura, de bênção, para que quando a gente for abrir a boca, aonde que a gente for, nós sejamos levados para poder levar algo de bom para a pessoa, levar a presença de Deus, levar ali um despertar para a pessoa, levar um direcionamento para a pessoa. E não, você viu fulano, não sei o quê, não sei o quê. Ainda mais cidade pequena, né, que dá muito isso também. Então, escolha, né? É uma tarefa, escolha não falar de ninguém, fale das coisas do Senhor, fale daquilo que você tem aprendido, conte das suas experiências, do que você era, do que você aprendeu com isso, né? Compartilhe isso, que você tem aprendido aqui hoje, né? Se você quiser entrar ficar na mesma página que a gente, compartilhe o que você aprendeu hoje, que pelo menos uma pessoa, ou então fala no Instagram do que você tem aprendido. Não para que seja divulgado o nosso nome, não é nada disso, mas é para que quando você está ouvindo, você está anotando e você faz uma tarefa, você tenha a oportunidade de aprender muito mais, né? Então você está trocando os drives. Tudo aquilo que foi instalado, você está trocando. Você está trocando. E para que você exercite isso, você precisa validar isso para as outras pessoas e falar assim, gente, a partir de hoje eu não quero mais saber de fofoca. Eu não fofoco mais. Porque tem coisa mais interessante para a gente falar. Vamos falar de uma coisa interessante aqui, de uma experiência que eu tive. Comece a contar as experiências que você tem tido para que outras pessoas sejam fortalecidas. O tempo todo ni fila, ni banco, ni ônibus, ni ponto de ônibus, onde existem pessoas reclamando, existem pessoas que estão ali chateadas com alguma coisa, e que você seja aquela pessoa que entra naquele ambiente, que entra naquele lugar, para fazer justamente o contrário, para levar paz, para levar ali um conforto, para levar ali uma palavra assim, de motivação para a pessoa, uma palavra de cura, gente. Um sorriso, um bom dia, né? Como que isso é importante assim para nós, assim, né? A gente entrar dentro do ambiente, um olho no olho, assim, a pessoa pegar e olhar no seu olho e apertar a sua mão, assim, falar assim, você sentir a energia dela, né? Sentir ali que, meu Deus, né? De ser algo de bom na vida das pessoas, porque não pode ser só sobre mim, não pode ser só sobre você, não é isso. Nós somos uma mão que tem um monte de dedo. E é sobre isso que o Senhor está falando com a gente, né? É sobre esse reverberar, tipo, se passei esmalte numa unha, eu vou passar nas outras também, né? Então, se eu sou abençoada com uma bênção poderosa, a minha obrigação é abrir a boca e contar isso para as pessoas e motivar você também a chegar nesse lugar também, tá bom? Então, vamos orar agora para entregar o nosso dia. Oh, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, engrandecemos o teu santo e poderoso nome, Deus. Paizinho, nós te agradecemos, ó Deus, porque o teu fôlego de vida mais uma vez foi renovado nessa manhã. Muito obrigada, Deus. Sem que nós fizéssemos esforço algum, ó Deus querido. A misericórdia do Senhor tem cercado a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, Pai querido, tem nos feito, ó Pai querido, ficarmos de pé, ó Pai querido, para vivermos esse dia. Nos deu, Pai querido, as armas, os subsídios, ó Pai querido, necessários para vencer o mal desse dia, Deus. Em nome de Jesus, organize o nosso dia segundo a sua vontade. Nos dê o livramento, Pai querido, de morte, de acidente, ó Pai querido, de tudo aquilo que vai nos tirar, ó Pai querido. A paz vai tirar-nos, ó Pai querido, da presença do Senhor. E que em nome de Jesus, ó Pai querido, a paz do Senhor, ó Pai querido, que excede todo entendimento, ó Deus, seja sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Que o Senhor derrame em nós, ó Pai querido, a porção diária do Teu Espírito Santo, ó Pai querido, da sabedoria que nós precisamos, ó Pai querido, para esse dia. Nós engrandecemos, exaltamos o Teu santo e poderoso nome, ó Pai querido. Nós queremos honrar o nome do Senhor, ó Pai, e nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê uma oportunidade nesse dia, Deus, para que sirvamos ao Senhor, ó Pai querido, pelo menos como uma pessoa, Pai querido, para que nós testemunhemos
testemunhemos, ó Deus, aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo menos com uma pessoa, Pai. Porque é isso que é o reverberar, Pai querido, sobre o que o Senhor fez sobre a minha vida e eu reverberar na vida do outro e o outro seja impactado e reverberado também, ó Deus, em nome de Jesus, que é assim que nós queremos. E assim, ó Pai querido, que nós cumpriremos o nosso propósito no Senhor, ó Pai. Nós amamos o Senhor, ó Pai querido, amamos a sua presença e te pedimos que o Senhor permaneça conosco nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigada por tudo, viu, gente? Obrigada pela companhia de sempre. Até amanhã, se o Senhor assim permitir, em nome de Jesus.